Desde os tempos antigos, mestres espirituais falam de um caminho de iniciações, etapas que marcam o despertar da consciência humana. Cada iniciação é como uma porta que se abre, revelando novos níveis de compreensão e domínio sobre nós mesmos. As iniciações espirituais. O caminho probatório, preparação. Antes da primeira iniciação, o aspirante trilha o caminho probatório, onde os pré-requisitos fundamentais são: autoconhecimento, ou aprender a identificar e corrigir as próprias fraquezas. Serviço, ou atuar como um auxiliar invisível para a humanidade. Disciplina, construir o caráter e as bases de conhecimento necessárias através da câmara do aprendizado. Transmutação, converter a devoção emocional em serviço altruísta. Primeira iniciação no nascimento do Cristo. Representa a entrada na vida do espírito, o primeiro passo no reino espiritual. Demonstração do controle sobre o corpo físico denso. O aspirante precisa provar que consegue manter o veículo físico em bom estado de funcionamento para servir de base para as expansões de consciência posteriores, que serão muito mais intensas e exigentes. O centro do coração é vivificado para permitir um maior serviço e controle do veículo astral. O iniciado passa da câmara do aprendizado para a câmara da sabedoria. Segunda iniciação e o batismo. Uma crise no controle da natureza emocional. Necessário o controle total do corpo astral, emocional. O desejo deve ser dominado pelo ego e alinhado ao bem comum. O centro da garganta é vivificado, conferindo capacidade de divulgar ensinamentos úteis e servir ao mestre de forma mais ampla. Frequentemente, a terceira iniciação segue-se rapidamente a esta. Terceira iniciação ou a transfiguração. O eu real, a individualidade, consciência superior se funde de forma significativa com a personalidade. O ser passa a viver alinhado com sua essência, mas ainda dentro da roda das encarnações. A personalidade inteira é inundada pela luz do eu superior. Domínio completo da mente concreta. O corpo físico deve estar puro, o astral estável e o mental sob controle. Vivificação dos centros da cabeça e despertar da intuição espiritual. É a primeira iniciação em que o Senhor do mundo, o grande hierofante, oficia pessoalmente. Quarta iniciação ou a renúncia em crucificação. Libertação da roda das encarnações, o ser não precisa mais nascer e morrer compulsoriamente. A monada, essência espiritual, absorve o eu real, assim como o eu real absorve as personalidades ao longo das vidas. Os três fogos, físico por fricção, mental e emocional, solar e espiritual, elétrico, entram em plena harmonia. O iniciado pode optar por manter seus veículos sutis para servir conscientemente à humanidade. A monada passa a se manifestar diretamente. Etapas cósmicas. Quinta iniciação ou a revelação.
A partir da quinta iniciação, chamada revelação, o iniciado torna-se um adepto e recebe a visão dos 7 caminhos cósmicos, diferentes linhas de evolução que se abrem diante da consciência expandida. O ser torna-se um adepto, dominando plenamente os planos físico, astral e mental. A consciência se expande além da humanidade, abrangendo planos planetários e solares. Sexta iniciação ou a decisão. Na sexta iniciação, conhecida como decisão, o ser deve escolher um desses caminhos, listados abaixo, definindo sua missão universal e o tipo de serviço que prestará em níveis além da humanidade. É considerada uma das etapas mais críticas, pois abre portas para trabalhos em escalas cósmicas. Após essa decisão, o ser deixa definitivamente o ciclo terrestre e passa a atuar como colaborador consciente da evolução universal. Os 7 caminhos revelados. 1. Caminho do serviço terreno, continuar atuando junto à humanidade e ao planeta. 2. Caminho do trabalho magnético, colaborar com forças cósmicas ligadas à energia e magnetismo. 3. Caminho de preparação para os logos planetários, servir diretamente às consciências planetárias. 4. Caminho para Sírio, seguir para o sistema de Sírio, considerado um centro de instrução cósmica. 5. Caminho do raio, ou aprofundar-se na energia de um dos 7 raios universais. 6. Caminho em que está o próprio Logos, ou alinhar-se ao caminho seguido pelo Logos solar. 7. Caminho de absoluta filiação, ou união plena com a fonte, em níveis além da compreensão humana. Conclusão. A jornada espiritual é um processo de integração contínua, no primeiro da personalidade com o eu real, depois do eu real com a monada, e finalmente da monada com níveis cósmicos ainda mais elevados. Cada iniciação é uma fusão mais profunda entre espírito e matéria, revelando que a vida não é apenas sobre libertar-se das limitações humanas, mas sobre expandir a consciência para níveis universais. Assim, o caminho espiritual não termina na libertação da roda das encarnações. Ele se abre para horizontes infinitamente maiores, onde o ser humano se torna um colaborador cósmico, participando da construção de uma ordem universal de luz e harmonia.